Graça e paz a todas as irmãs que está aqui acompanhando online. Nós vamos para mais um estudo sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a mulher samaritana, né? Uma história já bem conhecida e que se encontra lá no livro de João, no capítulo 4. E você pode ler aí na sua Bíblia em casa com mais calma, mais tranquilidade, do versículo 1 até o versículo 30, certo? João capítulo 4, do versículo 1 até o 30. A história nos conta que Jesus ele saiu da região da Judéia em direção à região da Galileia. E para que ele fizesse esse trajeto, era necessário ele passar pela região da Samaria. E lá era na Samaria, né, onde viviam os samaritanos. E lá dentro dessa região havia uma cidade por nome de Sicar. E nessa cidade existia uma fonte. E como Jesus já estava bem cansado da viagem, ele se sentou perto desta fonte para descansar. E a Bíblia nos fala que era aproximadamente a 6ª hora do dia. E a 6ª hora do dia corresponde ao nosso meio-dia. É porque os judeus, eles têm uma maneira diferente de contar as horas. Eles dividiam o dia em várias partes, né, em várias horas. E a 6ª hora corresponde ao meio-dia. Então, sol quente, uma viagem cansativa. Jesus encontra esta fonte e se senta ao lado dela. E ele está sozinho, porque os discípulos que o acompanhavam tinham ido até a cidade para comprar comidas, né? Comida, estavam todos com fome, famintos. E é nesse momento que se aproxima uma mulher para tirar água desse poço. E a partir daí tem início o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. O que é que acontece? Jesus então pede que a mulher lhe dê um pouco d'água, né? E ela era uma mulher comum da Samaria e ficou a princípio desconfiada, né, com o pedido dele. Por que, Ciclélia? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus, eles não tinham relações com os samaritanos, não tinham uma boa convivência, né? E Jesus vai e explica a esta mulher que ele tinha água viva. E que essa água viva que Jesus possuía tirava a sede para sempre e ainda dava a vida eterna. A mulher então ficou intrigada, né? Mas ela, mesmo intrigada, desconfiada, ela pede para que Jesus lhe dê desta água. E Jesus vai e coloca a mulher samaritana à prova. Pergunta a ela, pede para que ela vá chamar o seu marido, vá buscar o seu marido. E o que é que a mulher responde? Ela responde dizendo que não tem marido. Então, nessa hora, Jesus revela para a mulher samaritana os seus segredos, né? Os segredos que ela guardava, coisas do seu íntimo, né? Jesus diz então, olha, 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Então a mulher já ficou espantada com isso, porque a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas pode ser que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não soubesse disso, né? E são coisas que era da vida particular dela, né? A gente não sabe, mas podia até ser algo que ela mantinha em segredo.
E Jesus, que nunca havia encontrado essa mulher antes, que não a conhecia, não sabia nada do que ela fez, né? Ao mesmo tempo, ele sabia tudo a respeito da vida dela. E ela tinha certeza que isso não era algo comum às pessoas comuns, né? Era algo inatingível para o ser humano comum. Então ela considerou, talvez, que Jesus fosse um profeta, porque Jesus revelou algo bem particular dela, né? Então ela considerou, então, esse judeu ele deve ser um profeta. Então, quando ela tem essa crença de que Jesus é um profeta, ela começa a questionar a Jesus algumas coisas. E ela pergunta a Jesus qual era o lugar certo de se adorar a Deus. Né? Ela tinha essa dúvida, existia essa confusão em seu pensamento. Poxa, qual é o lugar certo? Jerusalém ou a montanha? Porque existia também digamos assim, uma rixa, um problema entre os judeus e samaritanos também por conta disso, né? Se adora, se adora em Jerusalém ou se adora aqui na montanha, aqui na região da Samaria. E Jesus vai e explica para essa mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Jesus estava querendo dizer o que com isso? Jesus estava querendo dizer que o local físico de adoração não é o mais importante, né? O lugar construído, um templo, se é num templo, numa casa, se é num monte, se é numa cidade grande, numa cidade pequena. Jesus está querendo dizer para mim, para você, que o local físico não é o mais importante. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje nós estamos passando por esse período de isolamento social. Nós não estamos mais nos encontrando pessoalmente, né, para esses estudos, para os cultos, escola dominical. Mas isso não nos impede de adorar o Senhor. Isso não nos impede de glorificá-lo. Eu adoro aqui na minha casa. Você também adora o Senhor aí na sua casa, no seu lar. Adora o Senhor através da sua vida. Né? O importante para Deus é que nós o adoremos com sinceridade de coração. É isso que o Senhor estava querendo dizer para aquela mulher e está nos falando nesta noite. Que o importante é que nós o adoremos com sinceridade de coração. E depois que Jesus falou todas essas coisas para esta mulher, então ela percebeu realmente que Jesus era alguém especial, que não era uma pessoa comum, né? E ela vai e chama Jesus de Senhor, o chama de Senhor. Ela reconheceu a voz do Senhor nas declarações que Jesus fez. Ela viu que as palavras do Senhor tinham autoridade e tinha poder, porque ele foi capaz de revelar os seus segredos mais íntimos, foi capaz de revelar os seus pecados e foi capaz de tirar a dúvida que ela tinha, de responder questionamentos que ela tinha, né? E ao mesmo tempo Jesus aponta para esta mulher o caminho certo para adorá-lo, como fazer, né? Que fosse de coração sincero. E por essa razão, ela reconheceu que Jesus era o Messias que veio, o Messias tão aguardado. E como eu falei anteriormente, né, só voltando aqui um pouquinho, os samaritanos, gente, eles sempre foram desprezados pelos judeus. E por isso eles não se relacionavam. Então, quando essa mulher escuta Jesus pedindo água para ela ficou muito surpresa. Mas olha só, apesar de toda a desconfiança,
Apesar de talvez medo, ela estava ali sozinha, com um homem estranho, de uma região que não se dava bem com a região dela. Ela não se recusou a falar com o Senhor por causa disso. Pelo contrário, ela escutou o que Jesus tinha para falar com humildade, né? Ela podia muito bem dizer, olha, eu não quero conversa com esse homem. Quando Jesus puxa assunto com ela, pedindo água, né? Eu não quero conversa com esse judeu. Os judeus não tratam os samaritanos bem, eles não conversam com a gente, então eu não vou dar brecha para esse homem, não. Eu vou fazer minhas coisas, vou pegar minha água aqui e vou embora. Ela poderia ter agido desta maneira, né? Mas o que foi que ela fez? Ela escutou o Senhor com humildade. E a busca humilde é um requisito que o Senhor requer de nós, é um requisito que o Senhor nos impõe. E a humildade é a chave para que nós possamos receber o retorno de Deus em nossas vidas, né? Porque quando a gente se humilha, irmãs, quando a gente se humilha, o Senhor nos escuta e nos atende, né? Ela então ouviu que Jesus possuía essa água viva e ela foi capaz de se colocar de lado, de esquecer toda rixa, né, que existia entre os dois povos e pedir humildemente que Jesus lhe desse dessa água que poderia trazer vida eterna. E outra coisa, quando o Senhor revela os segredos dessa mulher em relação aos maridos que ela teve e ao homem com quem ela convivia naquele momento, embora ela não tivesse disposta a mencioná-los, porque em nenhum momento ela citou, né? Ela que tinha casado com mais de um, em nenhum momento ela citou, o Senhor que revelou, né? Isso não impediu dela falar com ele. E em vez disso, ela continuou buscando ao Senhor com humildade. É como diz aquele versículo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de coração, eu os ouvirei, né? Então foi isso que aconteceu com aquela mulher. E o Senhor resolveu toda a confusão que ela tinha em relação à maneira correta de adorar e de buscar o Senhor. E permitiu que ela entendesse como adorar a Deus para estar de acordo com o coração de Deus. A mulher samaritana, ela pôde receber a salvação pela graça. E por ela se humilhar e buscar a verdade, ela conseguiu a sua salvação. Ela recebeu de graça, né? Ouvindo a voz dele e acolhendo o Messias. E da mesma maneira nós devemos prestar muita atenção para ouvir a voz de Deus, né? Ouvir o que Deus está falando para nós, ouvindo o que Deus está nos orientando, o que Ele quer de nós. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Senhor, coisas boas acontecem. Porque é impossível, irmãos, você ouvir a voz de Deus, ter um encontro com o Senhor e nada acontecer na sua vida. É impossível que isso não aconteça. Porque quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, algo acontece na nossa vida. A nossa vida é transformada, é modificada, a nossa maneira de viver, de ser, de agir, tudo muda. Não tem uma pessoa que escuta a voz do Senhor e que atende o seu chamado e permanece da mesma maneira. Isso quando você tem realmente um encontro real com Cristo. Então aconteceu todo esse diálogo, né, entre a mulher samaritana e Jesus. E nisso os discípulos voltam da cidade, né? Que eles tinham ido até a cidade para comprar alimentos, comidas, né? E eles ficaram surpresos, né? Primeiro porque
viram Jesus conversando com uma mulher, que era uma coisa que não era socialmente aceitável naquele tempo, né? As mulheres conversarem com os homens. O costume judaico também não permitia, né? Não via com bons olhos um rabino conversar com uma mulher. Quanto mais uma mulher samaritana, né? Então, os discípulos ficaram assim chocados, admirados com o que estava acontecendo, né? E a mulher, quando os discípulos chegaram, ela simplesmente deixou o seu cântaro, o seu jarro, né, onde ela ia colocar a água, e voltou para a cidade, contando a todos aqueles que ela conhecia o que tinha acontecido com ela e o que tinha acontecido entre ela e Jesus, né? E a partir de suas palavras, ela conseguiu convencer muitos samaritanos a sair e ir ter com Jesus, para ouvir Jesus falar. E por causa disso, muitos dessa cidade se converteram, como está escrito lá em João, no capítulo 4, do versículo 39 ao 41. Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então, aqueles samaritanos estavam sedentos, né, para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam aprender com Jesus, né? E graças ao que a mulher samaritana passou, né, ao encontro que ela teve com Jesus. Então, a partir dali, ela saiu e se tornou realmente uma embaixadora de Cristo, né? Anunciando os feitos de Jesus na vida dela. E o que é que esse encontro da mulher samaritana com Jesus nos ensina? Eu listei aqui 4 tópicos, né, que nós podemos aprender com este estudo. É que Deus ama a todos, Deus ama a todas as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. Olha só, Jesus ele não se deixou influenciar pelas atitudes negativas do seu tempo contra outros povos, né? Como a gente viu, existia uma divisão, né, entre os judeus e os samaritanos. Eles não conviviam bem. E Jesus ele não rejeitou a mulher samaritana. Jesus ele não rejeita ninguém. Ele não tem preconceito, né? E Jesus pôs abaixo toda essa divisão, né, entre judeus e samaritanos ao demonstrar misericórdia, né? Chega dali conversando, tendo um bate-papo com aquela mulher. O segundo tópico que eu listei é que Jesus vem para salvar. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos falhados, seu relacionamento fracassado, né? Jesus lhe mostrou o caminho da salvação. Jesus lhe mostrou como ela deveria adorar a Deus, né? Para que estivesse de acordo com o coração de Deus. O terceiro tópico é que a verdade, ela é acessível. Jesus explicou uma grande verdade a uma mulher comum, uma mulher simples, uma mulher do povo, talvez não soubesse nem ler, nem escrever, né? Uma mulher comum, como tantas outras, né? E Jesus explicou de uma maneira que ela pudesse entender, que ela pudesse compreender, né? Então, ele mostrou que todos nós temos a chance de conhecer a verdade. A verdade é acessível a todos, né? E Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. E a sua verdade, a sua palavra é quem nos liberta. Amém, né?
E foi essa palavra, essa verdade que libertou aquela mulher. E o quarto e último tópico que eu listei é o testemunho, a respeito do testemunho. O testemunho dessa mulher samaritana nos ensina muita coisa. Nós não sabemos o nome dela, né? O que ela fazia, o trabalho que ela exercia, né? Não fala muita coisa a respeito, né? A fundo dela, né? Mas o testemunho dessa mulher é muito importante. A mulher samaritana, ela não precisou usar um discurso eloquente para convencer o povo, né, sobre Jesus, né? Ela apenas contou a sua experiência, o que aconteceu com ela e convidou os outros a conhecer a Jesus também. Ela não precisou usar palavras difíceis, bastou ela contar a experiência que ela teve, né, com Cristo. E com certeza os seus amigos, vizinhos, seus familiares, né, eles enxergavam algo diferente naquela mulher, né? Enxergavam uma vida modificada, uma vida transformada, né? Talvez eles dissessem até assim: olha, essa mulher já não é a mesma, já não é mais aquela que nós conhecemos antes, né? Talvez vissem um brilho no olhar dela ao falar de Jesus, uma alegria ao contar o que Cristo, que Jesus fez na vida dela, né? E foi esse seu testemunho que levou tantos outros a querer ter um encontro com Cristo, né? Como nós vimos, né? No versículo 39 ao 41, né? Que os outros samaritanos, por causa do que a mulher samaritana lhes falara, eles queriam conhecer Jesus, queriam ouvir Jesus falar, pediram até para Jesus permanecer mais tempo lá com ele. Jesus passou 2 dias lá. Então, acredito que muitas vidas tiveram seus corações aquebrantados ali e se renderam aos pés de Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Então, gente, nós já estamos chegando ao finalzinho. Eu espero que esse estudo, que essa palavra tenha chegado ao seu coração, assim como chegou ao meu coração também, né? E que você que está nos assistindo, se você ainda não teve um encontro com Cristo, um encontro como essa mulher teve com Jesus, né? Quando você tiver uma oportunidade, receba Jesus em sua vida, receba Jesus em seu coração. Ele vai te dar a água que sacia a tua sede espiritual e te dá a salvação. E que Deus possa te abençoar. E Deus possa também abençoar a todas nós. E que a gente se encontre no próximo estudo. Até mais.